O vídeo de hoje é uma dica de livro e trata-se da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Neste vídeo falaremos da edição crítica. Quem gosta da história do Brasil certamente já conhece esta obra, já teve a oportunidade de ler, porém, quem ainda não viu ou quem ainda não teve esta oportunidade, veja nesse vídeo por que vale a pena ler Raízes do Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Antes de tudo, é importante dizer que a leitura de Raízes do Brasil não é das mais fáceis, pelo menos comparando com outras dicas que já deixei aqui no canal. Isso porque muitas das expressões, o formato de frases, são característicos do início do século XX, final do século XIX. No entanto, uma parte boa dessa edição crítica é que todos os capítulos, todos os trechos contam com notas, com adições, explicando cada termo, explicando os personagens, explicando como aconteceram cada coisas. Então, assim, por mais que a frase inicial não seja das mais fáceis de se ler, embaixo você vai ter todas as explicações possíveis, assim como no final de cada capítulo você verá notas, né, com complementos de outros autores sobre a obra. Vamos agora ao porquê vale essa leitura. Ele é simplesmente um diário do Brasil. Você vai ver basicamente tudo sobre o Brasil de 1500 até o começo da República. Vai ver como foram os primeiros povoamentos, as diferenças de colonização no Brasil para os demais países da América que eram colonizados pela Espanha. Verá também como que foi o período em que o Brasil foi, pertencente à Espanha, no período em que Espanha e Portugal formavam a União Ibérica. Você vai ver por que algumas cidades tiveram civilizações mais rápidas, por como que era a forma que Portugal colonizava aqui no Brasil, como eram as formas de cultivos, como que era a mão de obra, e você vai ver também como que era a relação de trabalho no Brasil, como que funcionava o explorado com o explorador. Você vai ver que a república é feita por uma aristocracia rural e quase semi-feudal, em um período em que na Europa, por exemplo, este grupo já estava sendo perseguido e derrubado do poder. O livro foca em mostrar os erros do Brasil, decisões equivocadas, e não é à toa que o nome é Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, quando decidiu por este nome, queria deixar claro que foi esta a formação do Brasil. Esta é a base para o nosso destino histórico. Falando em erro especificamente, o livro dá bastante espaço para a escravidão, mostra como que era o país, como que os africanos eram trazidos para o Brasil, fala como que foi o movimento abolicionista, como que ficou o país após a abolição, mostra como que é a relação da Igreja Católica com tudo isso. Então vale a pena a leitura. O livro ele segue quase que uma ordem cronológica, tem apenas algumas misturas em determinados capítulos. Ele termina mostrando que o Brasil já desde aquela época flertava com o fascismo, fazia apologia à violência. Então você vai ver que muito do Brasil de hoje tem a ver com o Brasil do passado, escrito por Sérgio Buarque de Holanda. Então é isso. Boa leitura. Depois, se você gostar do livro, comenta aqui. Se inscreve, continua acompanhando que nas próximas semanas falaremos de mais livros, falaremos de outros assuntos, personagens históricos e por aí vai. Valeu!